Bom dia, meus amados irmãos. Então, vamos dar sequência? Vamos seguir? Vamos cultuar ao Senhor? Este é um tempo de adoração ao Senhor, um tempo de reflexão. E eu gostaria de convidar você, nesse instante, a fechar os seus olhos para falarmos com Deus em oração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, Deus santo, te agradecemos por esse dia, pelas bênçãos que o Senhor tem acrescentado às nossas vidas. Agora, quando estaremos em culto, em adoração ao Senhor, através do estudo da Escola Bíblica Dominical, através dos cânticos, que a Tua palavra cantada, pregada e falada encha o nosso coração de alegria, encha o nosso coração de esperança e também de força para a nossa caminhada. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estou aqui para trazer a você uma palavra de Deus, acompanhado da irmã ministra Jamile, que vai nos ajudar no canto de adoração, acompanhada também pelo Paulo Vitor, irmão Paulo Vitor, meu filho, pelo Leandro, meu filho, que estará nos ajudando no instrumental, da irmã Solange, compondo também esse grupo, todos distanciados, respeitando esse tempo, esse momento, mas unidos no coração para servirmos e adorar ao Senhor. Você está com a sua Bíblia aberta? Você está com a sua Bíblia em mãos? E o cantor cristão? Está aí? Vamos cantar? Hino de número 324, do nosso cantor cristão. Ministra Jamile, vem cá, vamos cantar. Vamos adorar ao Senhor, junto com Paulo Vitor, com a Solange, com o Leandro, junto com a Segunda Igreja Batista em Alcântara. Vamos cantar e adorar ao Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu me bem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. Salvador não me abandonará, com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a superar. Coisa boa. Cantarmos, louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Este tem sido um tempo de alegria, um tempo de refrigério para as nossas vidas. Seja esse também na sua casa, no seu lar, na vida de nossa igreja, um tempo de reflexão, mas um tempo de aproximação do Senhor. Um tempo em que desfrutemos do melhor que Deus tem para a nossa vida. Agora, pegue a sua revista, corra lá, pega a sua revista, deixa pertinho de você. Vamos dar abertura ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Enquanto você faz isso, enquanto você aproxima a sua revista, enquanto você aproxima a sua Bíblia, nós estaremos dando esse tempo, essa oportunidade, para que a gente junto comece a refletir sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. O texto que nós estaremos refletindo está em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 8. Este é o texto para, a partir dele, refletirmos sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre o estudo, da Escola Bíblica Dominical. Então, minha gente, vamos começar o nosso estudo? Lição de hoje, o risco da depressão por conta das tribulações. Esse é o tema da nossa lição da Escola Bíblica Dominical.
É claro, um assunto muito interessante, um assunto que nos faz refletir neste tempo sobre a importância de valorizarmos a nossa vida, porque o ser humano é um ser holístico, total, completo. Portanto, precisamos cuidar do corpo, alma e espírito, precisamos estar atentos a tudo isso. Por certo, o autor da lição nos brindou com ideias interessantíssimas, tem nos brindado ao longo desse trimestre com lições abençoadoras. E não há de ser diferente neste dia também, quando estaremos refletindo sobre esse assunto. O texto que está proposto está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, e quero ler também com você o verso 9. Já abriu a sua Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 4, vou ler o verso 8 e vou ler também o verso 9. Se você já abriu a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que coisa interessante o autor traz para nós nessa manhã, pensarmos sobre este tema, que é algo significativo. Penso que algumas respostas podem nos ajudar na elucidação de algumas questões que serão abordadas aqui. Não que eu queira definir a questão, mas penso que é importante encontrarmos algumas respostas. E a lição, ela inicia falando sobre quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Isso me leva a pensar e fazer algumas perguntas, e algumas perguntas que fiz, encontrei 3 respostas que penso que pode abençoar a sua vida. A primeira resposta que vem à minha mente, quando eu leio sobre esta lição, o risco da depressão por conta das tribulações, é que o risco da depressão por conta das tribulações é plenamente real e suscetível a todo ser humano. Então, todos nós, todo ser humano está suscetível a viver essa luta, esse problema, essa dificuldade, ou viver o risco da depressão também na sua vida. A segunda resposta que encontro é que nós não podemos impedir que as depressões visitem a nossa vida, mas nós podemos impedir que elas nos destruam. Isso a gente pode fazer. E a terceira resposta que encontrei nesse tema proposto é que, independente, entre aspas, é claro, do nível de espiritualidade a que possa chegar a nossa vida, ou que nós possamos estar vivendo, este mal, ele não se manifesta à luz desses níveis. A depressão, ela não está correlacionada ao nível de espiritualidade que a gente possa pensar ou imaginar. É claro, olhando para as colocações que o autor faz, ele faz uma colocação muito interessante, e dentro daquela primeira resposta que pensei, ele diz assim: muitas pessoas, veja só na sua lição, muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão significa estar livre de angústias, sofrimento. Isso nunca foi e nunca será verdade, segundo as palavras do nosso autor. Então é possível entendermos que a depressão ela é suscetível a todo ser humano. A segunda colocação que ele faz na parte de introdução, ele diz: estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições e etc. Então, isso significa dizer que todos nós vamos viver em algum momento da nossa vida um momento como esse que o autor está abordando. E a terceira colocação que ele faz, interessante, nessa parte introdutória, ele diz assim: o próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grande tristeza. Sabemos, através de suas cartas, que sua caminhada não foi nada fácil. Então, isso nos leva a pensarmos, refletirmos que todos nós estamos na mesma linha de batalha. Todos nós estamos suscetíveis às mesmas dificuldades e às mesmas mazelas que possam advir em função da depressão. O autor divide essa lição e, de uma forma muito interessante, ele faz uma abordagem em 2 aspectos. E eu quero destacar esses 2 aspectos, à luz do que ele mesmo tem abordado, para a nossa reflexão da Escola Bíblica Dominical. Ele faz, no primeiro ponto, uma pergunta: é possível ter uma vida sem tribulações? É claro, se para respondermos a esta indagação, eu recorri ao dicionário. O dicionário define como tribulação o seguinte: tribulação, evento
ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade, sensação de tristeza, de aborrecimento ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, é dor, infelicidade ou amargura. Ora, olhando então para esse aspecto, o que responder então diante desta indagação? É possível ter uma vida sem tribulação? Eu diria, não, não é possível viver uma vida sem tribulação. E é interessante porque o autor faz algumas colocações e eu quero continuar refletindo com você. Acompanhe na revista da Escola Dominical e eu vou dizendo aqui as páginas, a gente vai acompanhando junto na sua lição. Ele diz nas suas primeiras palavras: por mais que sejamos alguém como o próprio Paulo, um homem dedicado ao seu chamado, santificado, procurando viver para a glória de Deus, perseguido por sua fé, alguém com plenas convicções de dizer para os outros que o sigam, que o imitem, uma pessoa separada por Deus para levar o evangelho a muitos países e milhares de pessoas. Não estaremos livres das aflições e tribulações deste mundo. Assim como Cristo não esteve livre do sofrimento, Paulo também sabia disso. Por certo, meus irmãos, todos nós estaremos em algum momento vivendo momentos de tribulações na nossa vida. Isso faz parte da luta e da vida do nosso cotidiano. Então, que você possa estar sempre refletindo sobre isso, porque talvez você esteja vivendo um momento de aflição, um momento de tribulação, e muitas vezes quando estamos vivendo situações desta forma, queremos encontrar uma resposta ou um porquê, como se isso minimizasse a nossa luta, como se isso minimizasse o nosso sofrimento. O autor também nos adverte a pensarmos e refletirmos que a tribulação, como eu disse na introdução, a tribulação é algo real e suscetível a todas as pessoas. Na página 57, você vai ver lá no último parágrafo da página 57, na primeira parte, que diz assim: a palavra que o apóstolo usa no grego é klibou, que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. Esse estado é característico de pessoas que precisam desesperadamente de socorro externo. Um estado em que todos naturalmente clamariam por socorro. Todos nós somos suscetíveis a isso. E Paulo está trazendo aqui essa ideia no texto, quando ele fala que viveu momentos de tribulação, viveu momentos de lutas e de dificuldades. Ele está dizendo que todos nós estamos suscetíveis. E essa tribulação é algo real, não é algo apenas resultado ou produto da mente de alguém, mas é algo que vivemos e encaramos como algo real na nossa vida. Então, todos nós precisamos ter essa clareza de que a tribulação é algo real, não é produto da mente de alguém que está simplesmente imaginando alguma coisa. Não podemos impedir que a tribulação chegue até a nossa vida. Mas, como eu disse também na introdução, nós podemos impedir que a tribulação nos destrua. Precisamos estar atentos para que isso não aconteça na nossa vida. Lá no último parágrafo, do lado direito da página 57, olha que colocação interessante que o autor vai fazer. A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura. Vou repetir, o autor diz assim: a grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Que coisa interessante. Eu não tenho como impedir que a tribulação chegue à minha vida. Você não tem como impedir que a tribulação chegue na sua vida. Mas Deus pode te dar força para que essa tribulação não perdure por muito tempo na sua vida. Você está suscetível a ela. Vai viver, vai passar por ela. Mas não pode permitir que ela permaneça na sua vida ou que ela tire de você a alegria e a esperança em Cristo Jesus. Ele diz mais ainda nesse parágrafo onde estávamos lendo. Essa paz vem de Deus.
e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade e da angústia. Deus nos dá a condição, Deus nos dá a capacidade de suplantarmos esse problema, essa luta, e vencermos e continuarmos na nossa caminhada. Também o autor fala que a tribulação, ela não respeita espiritualidade. Tenho ouvido algumas vezes pessoas dizerem que se alguém está em tribulação, é porque há algum pecado por detrás disso. Se está em tribulação, é porque falta espiritualidade, falta comunhão com Deus. E é interessante, o autor faz uma colocação, agora na página 58, lá no segundo parágrafo, ele diz assim: no início da segunda carta aos Coríntios, Paulo, nos fala de um momento de grande sofrimento e da lição que esse episódio lhe trouxe. Ele chega ao ponto de se desesperar. E ele diz assim no texto: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Que coisa interessante. Não era o fato de Paulo ter o que nós chamamos de um nível de intimidade ou de espiritualidade com Deus que o isentou de viver as tribulações e de passar por aquele momento de grande tribulação na sua vida. Mas ele entendeu e compreendia que todas as coisas, mesmo diante da tribulação, estavam no controle e no comando de Deus. E que Deus tinha o controle também da sua vida. É interessante pensarmos, refletirmos sobre isso, para que a gente não fique parado ou estagnado diante destas tribulações que têm nos aparecido. O autor faz uma segunda colocação na página 58, do lado direito, aí no segundo parágrafo. Ele diz assim: o significado da palavra desespero, olha que coisa interessante, que o significado da palavra desespero que o apóstolo usa no texto que lemos é estar totalmente perdido, estar totalmente desprovido de recursos, renunciar a toda a esperança, estar em grande desespero. Era nessa condição que Paulo se encontrava no texto em que nós acabamos de ler. Paulo não via recurso, Paulo não via meios para se ver livre da situação em que ele estava vivendo. Era assim que Paulo se sentia. Isso era muito comum em sua caminhada. Durante todo o tempo, ele estava às voltas com prisões, com surras, calúnias, perseguições e abandonos. Além de ser alguém ferido por amigos na própria alma, abandonado por vários deles, foi um homem justo e correto que muitas vezes se viu preso impropriamente. Não raro, suas prisões aconteciam logo após surras, nudez e xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então Paulo estava num nível de intimidade com o Senhor, mas não foi o fato de estar num nível de intimidade com o Senhor, de estar fazendo a vontade de Deus, que o imunizou ou impediu com que ele vivesse aquelas tribulações na sua vida. Paulo traz consigo a consciência clara de que, conquanto fosse um homem espiritual, a ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo era plenamente humano e entendia e compreendia a sua natureza humana. O autor, no último parágrafo, diz assim: nenhum ser humano é capaz de suportar, insensível às tribulações e intempéries da vida. Paulo, o grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações. Paulo era humano, e como ser humano, ele compreendeu e viveu na sua pele, viveu na sua carne as tribulações e as dificuldades inerentes dessas tribulações. Então, respondendo àquela pergunta inicial, é possível ter uma vida sem tribulações? Não, você não terá uma vida sem tribulações. A palavra do Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O segundo ponto que o autor aborda, e é algo também muito interessante, ele nos desafia a pensarmos sobre o grande perigo. Qual o grande perigo? A primeira colocação que ele faz é muito, muito interessante. Ele diz assim: é nessa situação que muitos entram em desespero. Ela não surge do nada na vida de alguém. É exatamente no momento da tribulação
é exatamente no momento da dificuldade que a depressão pode aparecer também na sua vida, pode instalar-se na sua vida. Dentre os perigos que o autor sinaliza nesta lição, ele diz que a depressão ela pode chegar por conta das circunstâncias ou ela pode acontecer em decorrência também de questões genéticas. A depressão ela pode se valer das fragilidades das nossas tribulações, ela pode valer-se dessas fragilidades. O autor continua dizendo assim, a menos que a depressão venha por conta de problemas hormonais ou hereditários, parentes próximos com histórico de doenças mentais, a depressão sempre tem como causa algum episódio dramático. Então, segundo o autor, a depressão acaba vindo como também resultado de lutas, de problemas, de dificuldades que nós estamos vivendo. Ele ainda complementa dizendo, curiosamente, nem sempre a pessoa é capaz de reconhecer que o início deu início à sua depressão. Não raro, o estado depressivo chega após momentos de intenso desespero. Então, a depressão ela pode chegar por conta das circunstâncias em que nós estamos vivendo ou por uma questão genética. Mas todos nós, humanos, seres humanos, crentes ou não, somos suscetíveis a esse momento na nossa vida. Ele ainda diz que a depressão ela representa uma ameaça constante na nossa vida, independente da nossa espiritualidade, independente da forma como você tem vivido diante de Deus, a depressão representará sempre uma ameaça. Olha que coisa interessante, o autor fala no segundo parágrafo desta página 59. Como cristãos, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimento. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. João 16, verso 33. Assim, mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de paz, não se espante quando as tempestades chegarem. Elas chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus no passado. Então, significa dizer que você também não está imune, você não está isento. Todos nós somos suscetíveis a isso. Portanto, devemos estar pedindo a Deus que nos dê sempre a direção para que nós possamos suplantar esses momentos de lutas e de dificuldades que nós estamos vivendo. Deus sempre será para nós um refúgio no momento da adversidade da nossa vida. O autor, com muita propriedade, faz a seguinte colocação: só aprenda a distinguir a diferença entre tribulação e angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia geralmente pode ser controlada. À medida em que entendemos o quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou. A tribulação não pode tirar de nós, não pode tirar de você, meu irmão, minha irmã, a visão, a percepção de que Deus está presente na sua vida. Deus não te abandonou por conta das lutas ou das provações que você possa estar passando na sua vida. Ainda o autor diz que Deus pode usar este momento de provação, esse momento de tribulação na sua vida, para trabalhar através da sua vida, para fazê-lo lembrar de que o mais importante não é confiar no seu próprio braço, nos seus próprios recursos, mas é saber e aproveitar para confiar no Senhor. O autor ele vai discorrer nesse último aspecto, dizendo na lição aqui no último parágrafo: cheios da presença de Deus, será bem mais fácil atravessarmos os momentos difíceis. É aqui que prevalece o texto de Filipenses 4,13, quando diz: podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos pelo Senhor. Todas as coisas boas e ruins, não só as boas, mas as ruins também. Vale pensar que situações difíceis na vida nada mais são do que ferramentas que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos, para abandonarmos a autoconfiança, a autocomiseração, a autoglorificação, o orgulho e a teimosia, bem como a crença de que somos o que somos por nossos próprios méritos. O que somos é resultado daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza na nossa vida. Que você possa pensar e refletir nesta lição, o quanto ela tem abençoado a minha e a sua vida, e o quanto Deus quer fazer através da sua vida. Concluindo esse estudo da Escola Bíblica Dominical, tribulações são reais
e, portanto, não se submetem nesse tempo a nenhuma circunstância que nós estejamos vivendo, de espiritualidade ou não. Elas chegam, elas chegarão, elas serão sempre presentes na nossa vida. Mas o grande desejo do nosso coração é que o Senhor fortaleça o seu coração e que você encontre no Senhor as respostas, que você encontre no Senhor a saída, para que você possa suplantar essas lutas, esses problemas e as dificuldades da sua vida. Tribulações não duram para sempre, mas Deus estará sempre presente todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Que assim o seja também na sua vida, meu irmão, minha irmã, para a alegria do seu coração e para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse estudo da escola dominical. Que esta palavra possa sempre abençoar nossas vidas. E que se algum servo teu tem vivido este tempo de tribulação, que a boa mão do Senhor esteja presente, ajudando a suplantar essas lutas e seguir na sua caminhada firmado no Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Então, minha gente, vamos mais uma vez cantar ao Senhor? Vamos adorar o Senhor em cântico? Manjamile, mais uma vez, esteja conosco. Paulo Vitor no carrom, Leandro no violão, Solange nos ajudando. Vamos servir, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor? Vamos juntos. Cântico, lugar secreto. É isso, Jamile? Vamos lá. Vai, Jamile.
Então, esse foi nosso momento de culto. Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe isso com a sua família. Logo mais estaremos também trazendo a mensagem do nosso culto à noite, desejando que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de bênçãos, de alegrias e vitórias. Quando retornarmos às nossas atividades, se em algum momento você que está assistindo esse vídeo quiser nos visitar, Avenida Domício da Gama, 560, Jardim Catarina, às quintas-feiras, 19h30 e aos domingos, 8h30, a escola dominical, e à noite, às 18h30, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Essa mensagem é sempre no intuito de abençoar as nossas ovelhas da Segunda Igreja Batista em Alcântara. Mas se de alguma forma essa mensagem chegou para você também, que ela possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.